Vivemos em tempos com desafios gigantescos. As nossas ações de hoje, agora mesmo, têm um poder que se vai fazer sentir durante séculos. É uma responsabilidade, convenhamos, colossal e obriga-nos a parar e a pensar, a questionar mesmo as bases de tudo o que construímos. Ok, vamos a isto. O ponto de partida para toda esta conversa é um choque, um conflito fundamental. Pensem nisto. A nossa economia global, da forma como está montada, precisa de crescer. Sempre. Sem parar. Infinitamente. Só que nós vivemos num planeta com recursos que claramente não são infinitos. Este choque, esta colisão que já está a acontecer, é talvez a crise do nosso tempo. E claro, exige que se mude tudo de forma estrutural. Pronto, para arrumarmos as ideias sobre este tema tão complexo, vamos seguir um caminho claro. Primeiro, olhamos para este rumo de colisão entre a economia e a ecologia. Depois, mergulhamos na parte ética da coisa. A seguir, vamos explorar uma nova bússola moral para nos guiar. E para terminar, vemos como é que podemos, na prática, no nosso dia a dia, treinar esta nova forma de pensar. E pronto, chegamos à primeira paragem. É importante sublinhar isto. Já não estamos a falar de teorias, pois não. A emergência climática, a degradação ecológica, tudo isto mostra, preto no branco, que o sistema atual simplesmente não se aguenta. A questão neste momento já não é se vamos bater contra o muro, é como é que conseguimos desviar-nos antes que seja tarde demais. E é aqui que a conversa muda de tom. Isto vai muito para além da ecologia ou da economia. O que está mesmo em jogo não são só os ecossistemas. É uma questão de justiça pura e dura. Porque as nossas decisões de hoje têm um impacto direto em pessoas que ainda nem sequer nasceram. Pessoas que, claro, não têm voz. Não votam, não se sentam à mesa das decisões. De repente, o problema ambiental transforma-se num dilema ético e dos grandes. O nome que se dá a este dilema tem tudo a ver: justiça intergeracional. Não é uma ideia nova, até está na Constituição de vários países. A base é simples, mas, uau, é poderosa. A ideia é que nós, a geração de agora, somos uma espécie de guardiões do futuro. A nossa tarefa é não estragar isto tudo, a garantir que quem vier a seguir não receba um planeta já sem remédio. E olhem, esta citação do John Elster, acertem cheio, não acham? É mesmo isto. Todos nós queremos beneficiar do que as gerações passadas fizeram, mas, quando toca a fazer sacrifícios para as gerações futuras, a conversa já é outra. Queremos liberdade total para nós, para as nossas escolhas, mesmo que isso signifique limitar a liberdade de quem vem a seguir. É um nó, um verdadeiro nó ético que temos de desatar. Isto leva-nos, claro, à pergunta que se segue. Se nós temos noção deste poder todo que temos sobre o futuro, então, o que é que nos guia? Precisamos, e com alguma urgência, de um enquadramento moral e um conjunto de princípios que nos ajude a lidar com esta responsabilidade que, sejamos honestos, nunca nenhuma geração teve antes. E aqui entramos no cerne da questão filosófica. Imaginem isto. O nosso poder tecnológico disparou. É como se tivéssemos passado de uma bicicleta para uma nave espacial. Mas a nossa sabedoria moral ficou ali, na bicicleta. As ferramentas éticas que herdamos simplesmente já não dão conta do recado. Precisamos de uma atualização, de uma nova bússola moral para a era em que vivemos. Vamos lá pensar nisto um bocadinho. A maior parte da ética, daquela que aprendemos, baseia-se na ideia de reciprocidade. Eu tenho um dever para com outra pessoa, essa pessoa tem um dever para comigo. É uma troca. Mas e as gerações futuras? Que dever temos para com alguém que ainda nem existe e que, obviamente, nunca nos vai poder retribuir nada? É aqui que a ética tradicional falha. Não foi feita para esta assimetria total de poder. E esta comparação é perfeita para percebermos a mudança de que estamos a falar. De um lado, Kant, que de forma muito simples nos diz para agirmos de uma forma que pudesse ser uma lei para todos. Agora, é sobre a lógica do momento. Do outro, Hans Jonas vira isto tudo ao contrário. O que ele diz é: age de forma que os efeitos da tua ação permitam que continue a haver vida humana autêntica na Terra. O foco muda completamente. Deixa de ser a intenção no presente e passa a ser a consequência a longo prazo. O critério já não é a lógica, é a sobrevivência. E agora vem a parte que pode parecer um bocado estranha, mas é talvez a mais importante da filosofia de Jonas, a heurística do medo. O que é isto? É a ideia de que, em vez de nos deixarmos levar por um otimismo cego na tecnologia, o nosso dever ético é o contrário, é dar prioridade ao pior cenário possível. É o medo pela sobrevivência da humanidade que nos deve guiar. Na dúvida, o prognóstico mau tem de pesar sempre mais do que o bom. É uma inversão total da nossa forma de pensar. Ok, eu sei. Bússola moral, heurística do medo, isto tudo soa muito filosófico, muito abstrato. A grande questão é como é que isto se põe em prática. Como é que se treina este músculo moral para nos preocuparmos com pessoas que nunca vamos sequer conhecer? Bem, a resposta pode estar numa competência que, na verdade,
Podemos praticar todos os dias. E essa competência é a empatia digital. Pode parecer um salto grande, eu sei, mas pensem na lógica. Qual é a nossa maior dificuldade em sentir responsabilidade pelas gerações futuras? É que elas são abstratas, são invisíveis, e a nossa relação com elas não é recíproca, certo? Agora pensem no mundo digital. Nós interagimos com pessoas que não vemos, com quem muitas vezes não há reciprocidade. O desafio é quase o mesmo, por isso aprender a ter empatia no mundo digital é, na verdade, o treino perfeito para a responsabilidade intergeracional. E até há ferramentas concretas para isto, como o mapa da empatia. A ideia é simples. Em vez de partirmos do nosso umbigo, obriga-nos a fazer um exercício de investigação. O que é que a outra pessoa vê no seu dia-a-dia? O que é que ouve? A partir daí, tentamos imaginar o que é que ela pensa e sente. E, finalmente, como é que tudo isso se reflete no que ela diz e faz. É basicamente um método para sairmos da nossa bolha. Portanto, o processo é este. Começa-se por observar o que está à volta da pessoa. Depois, tenta-se perceber o que vai dentro da cabeça e do coração dela, com base no que se observou. E, por fim, liga-se tudo isso ao comportamento, ao que ela faz e diz. É uma forma de construir um entendimento mais real da perspectiva de outra pessoa. E isto funciona tanto para alguém que está do outro lado do ecrã, como para alguém que está do outro lado do tempo. E agora, vamos juntar as peças todas. Esta prática diária de empatia não é só uma soft skill para pôr no currículo. Não. É o nosso ginásio moral. É aqui que treinamos e desenvolvemos o músculo que precisamos para aguentar o peso da nossa responsabilidade para com o futuro. E a boa notícia é que não é preciso nada de extraordinário para começar a treinar. São coisas que podemos fazer todos os dias. É ouvir com atenção numa chamada de vídeo, em vez de estar a fazer outra coisa. É parar 2 segundos para pensar na perspectiva do outro antes de disparar uma resposta no e-mail. É partilhar uma informação que achamos que pode ajudar alguém. Cada uma destas pequenas ações está a fortalecer esse músculo. E chegamos assim à ideia central de tudo isto. A empatia digital é muito mais do que parece. É o nosso campo de treinos. Ao praticarmos a empatia com quem está longe de nós no espaço digital, estamos, na verdade, a treinar a nossa capacidade de nos importarmos com quem está longe de nós no tempo. Cada pequeno ato de compreensão online é um ensaio para sermos melhores guardiões do futuro. E para fechar, fica a questão que no fundo nos devia guiar a todos os dias. Ao olharmos para as nossas escolhas, das mais pequenas às maiores, a pergunta fundamental é esta. Não é só o que é que eu ganho com isto, mas sim, que legado é que estamos a construir com as nossas ações de hoje? Fica a reflexão. Muito obrigado por terem acompanhado esta análise.